programa Trabalho Legal está no ar e vai mostrar reportagem especial sobre trabalhadores estrangeiros que atuam no Brasil. Como funcionam as leis trabalhistas nesse caso? Você sabia que o Ministério Público do Trabalho também atua em escolas? É o projeto MPT na Escola de Mãos Dadas contra o Trabalho Infantil. O projeto promove debates nas escolas de ensino fundamental sobre o assunto. E mais uma novidade no nosso programa. No mundo jurídico e principalmente nas leis, existem alguns nomes e siglas que muitas vezes não entendemos, não é? Foi pensando nisso que o programa Trabalho Legal lança o quadro O que é? Fique com a gente, o programa de hoje está só começando. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O MPT está por toda parte, inclusive nas escolas de ensino fundamental localizadas em todas as unidades da federação. Com o projeto MPT na Escola, o objetivo é promover debates nos colégios sobre os temas relativos aos direitos da criança e do adolescente. O foco está na prevenção e erradicação do trabalho infantil e na proteção do adolescente trabalhador. A escola para crianças e adolescentes é um território de encontros, relações e conhecimentos. Um espaço para questionar valores e começar a construir projetos de vida. Sem esquecer da família, é claro, que continua sendo eterna referência. Tudo vai bem quando existe sintonia entre as partes, não é mesmo? O projeto MPT na Escola é um exemplo disso, uma parceria entre o Ministério Público do Trabalho e as Secretarias Municipais de Educação. Por telefone, entrevistamos o procurador Antônio de Oliveira Lima, que é o idealizador do projeto. O objetivo do projeto é conscientizar a sociedade sobre os prejuízos do trabalho infantil, e isso é feito a partir da comunidade escolar, nessa metodologia de multiplicação de saber, capacitando técnicos das secretarias, depois de gestores escolares, depois professores, alunos, famílias e também as crianças apresentando o resultado do seu aprendizado em atividades lúdicas. Os educadores são capacitados para atuar como multiplicadores. Na capacitação, são feitas oficinas de capacitação dos educadores sobre o direito, o Estatuto da Criança e Adolescente, sobre os aspectos legais, históricos, culturais, sociais, as consequências do trabalho infantil, sobre as piores formas. É apresentado também a material de apoio pedagógico, é trabalhado as técnicas de abordagem da temática e é feito um plano de ação escolar e um plano de ação para o município desenvolver atividades nas escolas. E tem novidades. O projeto MPT na Escola não para de crescer. Nós tivemos, em 2015, 392 municípios de 17 unidades da federação, mais o Distrito Federal, totalizando 3.600 escolas, 34 mil educadores e 650 mil alunos. Nos próximos 3 anos, até 2019, a meta é desenvolver o projeto em todas as unidades da federação, aprofundar onde já existe, implementar onde ainda não existe. E nessa etapa, nesses próximos 3 anos, ele já vai ser desenvolvido de forma intersetorial. Não apenas educadores participaram do projeto, mas participaram também conselheiros tutelares, profissionais da assistência social, dos CRAS, dos CREAS, profissionais da saúde, dos conselhos de direito e entidades da sociedade civil que lidam com os direitos da criança e adolescente. Trabalho é o que não falta no Ministério Público do Trabalho. E o mês de julho não foi diferente. Confira agora as atuações do MPT por todo o país. Esse é o Giro de Notícias MPT. O canal direto onde você fica muito bem informado sobre o que acontece no Ministério Público do Trabalho. E em julho aconteceu muita coisa. No Rio Grande do Norte, uma empresa de transportes foi condenada a pagar R$500 mil em indenização por dano moral coletivo devido à prática de assédio moral contra os funcionários. Segundo investigações do Ministério Público do Trabalho, um representante da companhia enviava sistematicamente e-mails com xingamentos aos trabalhadores. Pela decisão, a companhia não poderá permitir ou tolerar práticas desse tipo, sob pena de multa diária de R$5 mil por empregado ofendido.
O procurador do Trabalho, Fábio Romero Aragão Cordeiro, que cuida do caso, disse que os documentos e depoimentos apresentados comprovam as condutas abusivas e ilícitas dos dirigentes, que afrontam a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho, a honra e a autoimagem dos trabalhadores. Já em Maceió, a Justiça de Alagoas acatou o pedido da ação de execução ajuizada pelo MPT e condenou o empresário rural a pagar multa de R$20 mil por descumprimento de termo de ajuste de conduta, firmada com o próprio Ministério Público do Trabalho. Diante disso, o MPT ingressou com uma ação de execução na Justiça Trabalhista, que julgou o pedido procedente. No ataque firmado em agosto de 2014, o empresário havia se comprometido a acabar com o trabalho informal ou clandestino na própria propriedade, onde empregados não possuíam registro na carteira de trabalho e previdência social. O MPT também atuou firme no Maranhão. Lá, 27 trabalhadores foram resgatados de condições análogas às de escravos em 2 fazendas de criação de gado. A ação aconteceu de 12 a 22 de julho nas cidades de Brejo de Areia e Arame e contou com a participação, além do MPT, de outros órgãos, a Defensoria Pública da União, Ministério do Trabalho e Previdência Social e Polícia Federal. Segundo o relatório da operação, os trabalhadores faziam necessidades fisiológicas no mato e dormiam em redes instaladas em alojamentos precários. Nenhum dos resgatados tinha carteira assinada. Por causa das irregularidades, os 5 auditores fiscais do trabalho que participaram do resgate lavraram cerca de 80 autos de infração, a serem convertidos em multa. Após o flagrante, a equipe de fiscalização determinou a retirada imediata dos trabalhadores das fazendas e emitiram carteira de trabalho para 8 deles que sequer possuíam documento. Já no Mato Grosso, o município de Cuiabá foi obrigado a regularizar a estrutura de hospital. A Justiça condenou a administração pública e o pronto-socorro da cidade a cumprir 32 medidas para garantir um ambiente de trabalho saudável na unidade de saúde. O município terá um prazo de 30 dias para atender às determinações, sob pena de multa diária de R$10 mil. De acordo com a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, além do cumprimento de 25 obrigações previstas na condenação em primeira instância, o município terá de atender também a outros 7 pedidos do Ministério Público do Trabalho. Entre eles, destacam-se garantias de conservação e higienização dos materiais e instrumentos de trabalho. O quadro MPT Giro de Notícias fica por aqui. Até o mês que vem. Depois do intervalo, trabalhadores que atuam no Brasil. Qual legislação seguir nesses casos? A do Brasil ou a do país de origem da pessoa contratada para o ofício? Não saia daí, voltamos já. Você sabia que no Brasil existem 14 tipos de autorizações de trabalho para estrangeiros? Pois é, em nosso país, os estrangeiros que são contratados para trabalhar por aqui são bem-vindos, mas tem período estipulado de permanência e leis trabalhistas a seguir. Confira na reportagem de Paulo Melo. Esta cafeteria aqui em Sobradinho, que fica a 30 quilômetros de Brasília, tem um diferencial. O empresário, além de contratar funcionários brasileiros, emprega também os estrangeiros, pessoas que saem do país de origem para trabalhar aqui no Brasil. O estrangeiro, no caso, é esse aí, de blusa vermelha e boina na cabeça. Tudo isso faz parte do uniforme que ele usa durante o trabalho. Matheus Sanches, de 19 anos, é tão ágil que às vezes fica até difícil acompanhar o rapaz quando está preparando alguma coisa. Ele está no nosso país há 1 ano e meio. Veio da Colômbia sem intenção de trabalhar, mas conseguiu uma oportunidade nesse meio tempo e hoje exerce a profissão de garçom. E depois de 1 ano, o Percy, que é o dono do Bucafé, ele me contatou e ele falou para mim: Matheus, eu quero que você trabalhe com a gente. Aí eu falei: beleza, estou disponível, e acabei ficando. Hoje estou trabalhando, estou estudando, isso também com vários projetos. Então, acabou sendo, assim, uma bênção. Mesmo sendo estrangeiro, ele possui todos os direitos trabalhistas de um trabalhador como eu e você, que nascemos e moramos aqui no Brasil. Os benefícios são muito parecidos, enquanto a leis colombianas e as do Brasil. Lá na Colômbia a gente
tem pelo menos uma folga na semana. Aqui também eu tenho a minha folga, eu tiro domingo para descansar. Também tenho o 13º salário, que depois de 12 meses está muito perto e as leis são muito parecidas, enquanto a benefícios, enquanto a cumprimento de leis. E enquanto a leis trabalhistas, eu acho que tanto no Brasil como na Colômbia, elas precisam ser respeitadas. Tudo por aqui é comandado pelo Percy, dono e gerente deste local que funciona como uma espécie de lanchonete e livraria. Tudo no mesmo ambiente. O chefe conta que gosta do trabalho dos estrangeiros e que, inclusive, já contratou outras pessoas que não são do Brasil. Nós já tivemos uma funcionária, a Maria, ela era até uma senhora, acima de 60 anos, que trabalhou conosco nas mesmas condições, ficou um período aí. Tanto Maria quanto Mateu, por mais que sejam estrangeiros de outras culturas, linguagens e costumes, por aqui são considerados iguais a qualquer outro funcionário, sejam em direitos ou deveres. Os mesmos direitos que os funcionários brasileiros têm, a gente aplica também aos funcionários estrangeiros. Salário, pagamento de horas extras, descansos semanais, descanso ao longo do dia, todos os direitos trabalhistas que qualquer funcionário, qualquer empregado no Brasil tem, para nós temos agido dessa maneira também, eles passam a ter. A gente tem um sindicato que regulamenta as ações na nossa categoria. Então a gente faz a contratação, o escritório de contabilidade faz todo o registro junto aos órgãos, trabalhistas, e ele começa a trabalhar. Mas espera aí, mesmo fazendo tudo certinho para os funcionários, o empresário ainda tem algo a dizer. Mas eu te afirmo que em alguns aspectos a gente ainda tem algumas dúvidas, Fique tranquilo, nós vamos tirar as suas dúvidas. Nós precisamos informar algum órgão da chegada desse estrangeiro? Sim. É preciso informar o Ministério do Trabalho e do Emprego, porque ele precisa de uma autorização para trabalhar. Neste caso, o departamento que será incumbido dessa responsabilidade é a Coordenação Geral de Imigração. O segundo passo seria o Ministério das Relações Exteriores, para ser emitido o visto de trabalho. Pode ser permanente ou visto temporário. De acordo com o Estatuto do Estrangeiro, em seu artigo 25, inciso 5, o visto temporário tem um prazo de até 2 anos. Já o visto permanente, ele não pode ultrapassar os 5 anos. E uma importante curiosidade é que o visto temporário ele pode se transformar em visto permanente, quando o vínculo trabalhista ultrapasse 2 anos. O visto temporário pode ser concedido ao trabalhador estrangeiro em viagem de negócios para profissionais que estejam em regime de contrato ou a serviço do governo brasileiro. O prazo de estada no nosso país é de 90 dias a 1 ano, dependendo do trabalho a ser realizado aqui. Já no caso do correspondente de jornal, a duração da missão, do contrato ou da prestação de serviço deve ser comprovada perante a autoridade consular, observado o disposto na legislação trabalhista. Já o visto permanente pode ser concedido ao estrangeiro que pretenda se fixar definitivamente no Brasil. Mas atenção, o prazo não pode passar de 5 anos ao exercício de atividade certa e à fixação em região determinada do território nacional. O Ministério das Relações Exteriores definirá os casos de concessão, prorrogação ou dispensa dos vistos diplomáticos oficiais e de cortesia. Da forma que a gente faz convencional, é a maneira adequada? Percy, de acordo com o princípio da territorialidade, vai viger a legislação de onde o trabalhador está prestando serviço. Neste caso, será a CLT como regra geral. Agora, uma dúvida. O estrangeiro pode sacar o fundo de garantia? São as mesmas hipóteses do artigo 20 da Lei 8036 de 90. A única diferença é que o estrangeiro tem que entrar no site da Caixa Econômica Federal, imprimir um formulário e levá-lo ao consulado brasileiro mais próximo, e assim assinar junto com o cônsul. O artigo 5º da Constituição Federal assegura proteção aos estrangeiros que estão no Brasil. A regulamentação da autorização para o estrangeiro trabalhar está na Lei 6.815 de 1980, que trata sobre a situação jurídica do estrangeiro no Brasil. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o número de trabalhadores estrangeiros no mercado formal de trabalho brasileiro cresceu quase 51% em alguns anos. Em 2011, por exemplo, mais de 79 mil imigrantes atuavam no país. Em 2012, esse montante aumentou para aproximadamente 95 mil estrangeiros por aqui. Já em 2013, foi constatada a presença de 120 mil trabalhadores de outras nacionalidades no nosso país.
Renata Castro mora na Flórida há 14 anos. Saiu do Brasil para trabalhar nos Estados Unidos. Ela conta como funcionam as leis trabalhistas para estrangeiros por lá. As diferenças são várias, em minúcia, mas a verdade é que, na minha opinião, a mais importante é o fato de que nos Estados Unidos as disputas trabalhistas são de cunho da Justiça Estadual e não da Justiça Federal. Na verdade, as legislações mudam de estado para estado. Isso é muito importante, já que nos Estados Unidos existe uma mobilidade de pessoas muito maior, por existe uma abundância de empregos distribuídos de uma maneira mais uniforme, e isso faz com que as pessoas acabem mudando de estado para estado com muito mais frequência. Então, em um estado você pode ter um direito e em outro um outro completamente diferente. Mas, na minha opinião, essa é a diferença mais importante quando se trata de legislação trabalhista entre Brasil e Estados Unidos. E explica mais. Se você foi contratado no Brasil para exercer uma posição nos Estados Unidos e você tinha um vínculo empregatício com a empresa no Brasil, é possível que você tenha direitos trabalhistas que são inerentes a trabalhadores do Brasil. No entanto, se você mora nos Estados Unidos, já tem um status imigratório que permite que você trabalhe e que você esteja engajado em uma posição de trabalho, ou você esteja ocupando um cargo nos Estados Unidos, você vai se enquadrar na lei trabalhista americana. É importante enfatizar que esse enquadramento em lei trabalhista ele é independente do status imigratório, ou seja, mesmo as pessoas que trabalham de maneira irregular têm direitos trabalhistas nos Estados Unidos. São pessoas que desejam trabalhar, elas estão, de certa forma, em outro país, em outra nacionalidade. No caso do Mateu, ele não tem ninguém aqui, então, na verdade, a gente não tem ele só como um funcionário, a gente passa a ter como um membro da família. Eu tenho ele como filho, essa juventude, né, essa vontade de aprender, essa vontade de avançar, ela também coopera muito com a gente. Nós, na nossa cultura brasileira, a gente tem muito isso de abraçar o estrangeiro. Então, só de ser uma pessoa de fora, a gente já se sente mais aberto a conversar ou a puxar um assunto com a pessoa. Por exemplo, com o Mateu, a gente se tornou bem amigo. Quando ele chegou, eu percebi o sotaque, perguntei de onde ele era e a gente já começou a conversar. Empregador, fique atento. O MPT está de olho em tudo o que acontece em relação aos empregados, seja ele brasileiro ou de outras nacionalidades. E no próximo bloco temos novidade para você. Fique com a gente, voltamos já já. O Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, assinou o termo de cooperação técnica. O documento vai garantir o financiamento de projetos realizados pelo escritório da OIT no Brasil, voltados para a promoção do trabalho decente. Trabalho decente. O ponto de partida é o respeito aos direitos do trabalhador. E para fortalecer isso, a Organização Internacional do Trabalho destaca 4 objetivos estratégicos: liberdade sindical e reconhecimento efetivo ao direito da negociação coletiva, eliminação de todas as formas de trabalho forçado, término de todas as formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação, extinção efetiva do trabalho infantil. No Brasil, a OIT tem representação desde a década de 1950. Trabalha em conjunto com o Ministério Público do Trabalho há muitos anos, principalmente no combate ao trabalho forçado e ao trabalho infantil. E se a união faz a força, as duas instituições assinaram em Lima, no Peru, termo de cooperação técnica. O objetivo maior é a promoção do trabalho decente no Brasil. Então, fizemos essa parceria, apesar de já vir há um bom tempo, já temos uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, mas não com ações onde nós pudéssemos decidir conjuntamente o que fazer. E uma grande inovação também dessa parceria é que os recursos que vêm dos termos de ajustamento de conduta e das ações civis públicas serão, caso o procurador ou a procuradora queira, podem ser destinados para a OIT para que se possa fazer projetos mais orientados em relação à promoção do trabalho decente no Brasil. Fizemos um termo de cooperação por meio do qual a OIT, que tem bastante, não só conhecimento técnico, expertise, mas até capacidade gerencial
para lidar com projetos sociais, né, para que a OIT possa fazer o acompanhamento, possa fazer a implementação dessas políticas de recomposição dos danos lesados decorrentes daquelas ações civis públicas. A OIT decidirá sobre a implementação das ações, projetos e pesquisas e ainda prestará contas dos recursos investidos. Já os planos de trabalho específicos, ações prioritárias, temas e regiões beneficiárias serão decididos em comum acordo entre MPT e OIT. O termo de cooperação técnica vai além da prática. Prevê também estudos e pesquisas voltados para a promoção do trabalho decente. O corpo técnico da OIT é essencial na elaboração desses estudos. É algo muito inovador também dentro da OIT. Então, existe uma expectativa muito grande em relação ao êxito dessa parceria e, quiçá, que essa parceria possa ser replicada para outros países também. O termo de cooperação técnica foi assinado pelo Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, e o diretor regional da OIT para a América Latina e Caribe, José Manuel Salazar. E a novidade desse programa é o quadro O que é? Você saberia me dizer qual documento pode reproduzir a vida funcional do trabalhador e garantir o acesso a alguns dos principais direitos trabalhistas? O quadro O que é? Te responde. Você aí, sabe o que é CTPS? Não. Imagina? Não. Carteira de trabalho, seguridade... CT, Carteira de Trabalho e Previdência Social. CTPS, não sei. Nem imagina o que é? Não imagino. Você pode me dizer? Sim, não, é o que eu vou te explicar agora. CTPS significa Carteira de Trabalho e Previdência Social. Aquela carteira azul que geralmente os trabalhadores carregam por aí. Ela nada mais é do que o documento obrigatório para qualquer trabalhador que presta algum tipo de serviço, seja ele em empresa, indústria, comércio, agricultura, na pecuária ou até mesmo de natureza doméstica. Ou seja, é o documento que registra as atividades do cidadão enquanto trabalhador e é um dos únicos documentos que revela a vida funcional dele. O nome CTPS foi criado no final da década de 60, para ser mais preciso, no dia 10 de outubro de 1969. Mas o nome nem sempre foi Carteira de Trabalho e Previdência Social. Antes disso, foi chamada de alguns nomes. O primeiro, no caso, era Carteira de Trabalhador Agrícola, e pouco tempo depois foi chamada também de Carteira Profissional, para, enfim, ser chamada de CTPS. Hoje o documento é azul, feito em material sintético mais resistente e confeccionado em papel de segurança e traz plástico autoadesivo inviolável. O motivo disso? Para proteger as informações relacionadas à identificação profissional e à qualificação civil do trabalhador, que costumam ser as mais falsificadas. A CTPS é emitida por meio de um sistema informatizado que permite a integração nacional dos dados, impedindo assim as emissões em duplicidade e forma um banco de dados do trabalhador que contém informações dos dados da qualificação civil e outros complementares, como endereço, número do CPF, do título de eleitor, da CNH, fotografia, impressão digital e assinatura digitalizadas, além do número do PIS. Se você não tem a carteira de trabalho ainda, eu te ajudo nisso. Ela pode ser feita nos postos de atendimento credenciados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, superintendências regionais do trabalho e emprego ou subdelegacias do trabalho. E anota aí os documentos necessários: 2 fotos 3x4 com fundo branco, comprovante de residência, CPF e documento de identificação. Foram mais de 5 milhões de emissões da carteira de trabalho em 2016. Trabalhadores de todo o Brasil, leste a oeste, norte e sul, optaram por essa garantia trabalhista. Então você que é trabalhador e não tem a carteira de trabalho ainda, fique atento, porque só com ela é possível ter garantias de trabalho, como o seguro-desemprego, benefícios da Previdência Social e FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. É isso. Até o próximo quadro, O que é? E para você, um ótimo trabalho.
O programa Trabalho Legal é feito para você, trabalhador brasileiro. Por isso, venha participar do programa com a gente. Envie sua sugestão de reportagem para trabalholegal.pautas@gmail.com. E as informações do Ministério Público do Trabalho não param por aqui. Acesse nosso site www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Uma ótima semana para você e até a próxima edição.